Abaixar, esquivar, se arrastar e escalar. Essas são apenas algumas artimanhas que resumem, em parte, o trabalho de um arqueólogo, uma das áreas mais importantes da ciência. Esses são especialistas em decifrar o passado. Eles vivenciam diariamente as mudanças que ocorrem no mercado científico como um todo. Os arqueólogos são cientistas que estudam objetos muito diferentes dos documentos escritos, como pedras, pinturas em rochas, monumentos metálicos e muitas outras coisas. Em muitos casos, esses artefatos são deixados por povos que não desenvolveram a documentação escrita e cujos hábitos podem ser conhecidos através de análises que os arqueólogos fazem de materiais coletados. O fato é que algumas dessas documentações encontram-se em lugares de difícil acesso, até mesmo para pesquisadores treinados, como é o caso dos arqueólogos. E é aí que o esforço físico por parte desses Indiana Jones da vida real precisam ser mostrados. No vídeo de hoje veremos algumas descobertas incríveis que com certeza revolucionaram a forma como o homem vê o passado. Só que antes de assistir, é muito importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Para tal, basta clicar no primeiro link aqui abaixo, na descrição. Ao se inscrever, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Cada grupo humano se comporta, pensa, trabalha e se distrai de maneira exclusiva. As técnicas de fabricar instrumentos de trabalho, as maneiras de preparar os alimentos, de plantar, as roupas que as pessoas vestem, os ornamentos que usam, tudo isso faz parte de uma maneira de viver de sua cultura rica e única. Algumas civilizações com características particulares e fascinantes viveram no passado. E, felizmente, hoje podemos saber sobre elas graças ao ótimo trabalho de escavação que os arqueólogos realizam. Quando um povo assim desaparece e os objetos que eles usavam são encontrados, eles passam a constituir vestígios dos quais podemos tirar informações. Em geral, os vestígios ficam no lugar onde aquele povo vivia ou frequentava. Sobre eles vão se depositando finas camadas de poeira, resultante da ação da chuva e dos ventos sobre o solo e as rochas. Com o decorrer dos milênios, essas camadas podem atingir vários metros de espessura. Enquanto os vestígios estão sob a terra, nada os altera. Quando são encontrados, podem ser estudados pelos arqueólogos que utilizam métodos de trabalho e técnicas de análise que permitem, a partir deles, tirar conclusões sobre a cultura e a história dos povos que fabricaram e usaram aqueles objetos. Quando um arqueólogo estuda um sítio antigo, ele vai retirando pouco a pouco as camadas de sedimentos do local. As primeiras camadas são as mais recentes e fáceis de retirar, e quanto mais se aprofundam as escavações, maiores são as possibilidades de achar solos com vestígios mais antigos. Afinal, o tempo para que aquela área fosse coberta pela areia é bem maior. Descobrir os objetos é descobrir também o solo daquela época e a forma como foi utilizado. Nesse trabalho, cada mínimo detalhe tem sua importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente extinto, às vezes há muitos milhares de anos. Um objeto isolado de pouco serve se não conhecermos as condições do meio ambiente correspondente ao período estudado. Por isso, o trabalho arqueológico não pode ser feito por amadores ou colecionadores de objetos antigos. Somente todo o conjunto de uma pesquisa torna possível o conhecimento da cultura e da história daquele povo que está sendo estudado. Essa não será uma história de fatos acontecidos, mas será uma história da forma como os grupos culturais se relacionavam com o meio ambiente em que moravam. Será a história das mudanças na maneira que tinham de fazer suas casas, seus objetos, suas comidas, suas armas e como usavam o espaço à sua volta. Algumas dessas civilizações do passado foram responsáveis pela construção de enormes monumentos, alguns dos quais ficaram marcados na história do planeta e da trajetória humana como um todo. Recentemente, uma tumba do Antigo Egito com múmias, sarcófagos e joias foi encontrada na necrópole de Dra Abu Naga, uma área onde eram enterrados nobres egípcios na margem esquerda do famoso rio Nilo. A tumba é avaliada como tendo mais de 3.500 anos e fica em uma área próxima ao Vale dos Reis.
A descoberta da nova tumba foi anunciada pelo Ministério das Antiguidades do Egito no ano de 2017. E segundo arqueólogos que a descobriram, a tumba consiste em uma pequena sala no nível do solo e uma câmara mortuária abaixo com 4 múmias. Além disso, a tumba também contém esqueletos, artefatos, 150 estátuas, joias e cones antigos. Até mesmo a entrada até a tumba é uma tarefa complicada, visto que uma escada leva até o seu interior, entrando desde os confins do solo. Depois de detalhados estudos, os cientistas acreditam que o ocupante principal da tumba era um Ovíris chamado Amenemhat, que viveu durante a 18ª dinastia do Egito, a mesma época do faraó Akhenaten, sua esposa Nefertiti e seu filho Tutankhamon, família que dispensa apresentações. Segundo o ministro de Antiguidade do Egito, Khaled El-Enani, a entrada da tumba foi descoberta no pátio de uma outra tumba do Médio Império Egípcio. A câmara mortuária possui 2 eixos funerários. Em um deles, arqueólogos encontraram sarcófagos deteriorados e restos mortais escondidos ali por milhares de anos. No outro eixo, pesquisadores cogitam a ideia de estar escondido o corpo de Amenemhat e sua família. Não temos certeza se essas múmias pertencem a Amenemhat e sua família. Outras pessoas claramente reutilizaram essa tumba e remexeram o local na antiguidade, o que complica muito o nosso trabalho, disse o líder das escavações, Mustafa Waziri, ao jornal americano The New York Times. De acordo com Waziri, há indicações de que mais descobertas serão feitas na área adjacente. Afinal, no interior das câmaras, os arqueólogos encontraram cones funerários que continham inscrições com os nomes de oficiais cujos sarcófagos ainda não foram encontrados. Esse é um bom sinal. Significa que se continuarmos escavando essa área, vamos encontrar mais algumas tumbas, completou Mustafa Waziri durante a entrevista. Diversas novas descobertas foram feitas no Egito no ano de 2016 e em anos anteriores. Em março, por exemplo, pesquisadores revelaram uma estátua gigante do faraó Psantec I na cidade do Cairo. Em abril do mesmo ano, os restos de uma pirâmide foram encontrados na necrópole de Dar-Sur. E em maio foram achadas 17 múmias que não pertenciam à realeza na província de Minya. O Egito moderno foi construído sobre o Egito antigo. Às vezes você realiza escavações em um local completamente aleatório e acaba encontrando monumentos velhos. Até agora, estimamos que encontramos apenas 30% de todas as estruturas construídas no Egito, disse Waziri. Não demorou muito para que outra descoberta semelhante fosse realizada. Em 2018, um ano após a descoberta da tumba de Amenemhat, outra tumba, dessa vez com quase 4.000 anos, foi descoberta totalmente alagada na região de Jebel el-Sicília, próximo ao rio Nilo, no Egito. De acordo com os arqueólogos, o local serviu como túmulo para cerca de 60 pessoas. Porém, as expedições por relíquias antigas continuam, já que as escavações foram muito prejudicadas pela grande quantidade de água que se acumulou no local. A tumba foi descoberta quase que por acaso, e desde então tem recebido diversas equipes de cientistas que trabalham para encontrar artefatos antigos no local. Assim como no primeiro exemplo que vimos, essa tumba também se encontra dividida em câmaras separadas, mas boa parte delas está coberta pela água. Para escavá-las, os arqueólogos precisam usar mecanismos para antes remover certa quantidade de água, o suficiente para mexer na lama em busca de ossos e outras antiguidades. Jebel el-Sicília, local onde a descoberta foi feita, fica em uma parte estreita do rio Nilo, a 65 quilômetros ao norte da cidade de Aswan. Em entrevista ao site Live Science, John Ward, diretor assistente da missão de pesquisa, disse que a equipe não conseguiu acessar uma das câmeras por causa dos detritos e sedimentos do local. Até o momento, apenas 3 túmulos haviam sido encontrados. Em torno desses sarcófagos estavam ossos de pelo menos 50 outras pessoas de várias idades diferentes. Os pesquisadores continuam a analisar o terceiro sarcófago e a vasculhar as câmaras já encontradas. Além disso, segundo Ward, eles também estão tentando desvendar o motivo pelo qual tantas pessoas foram sepultadas em um só lugar. É claro que no futuro, como disseram os pesquisadores,
mais descobertas semelhantes serão feitas. Dessa forma, quem sabe respostas a todas essas perguntas não sejam obtidas em definitivo.